Olá, pessoal. Aqui é Dionísio Samo, vim como moderador de Leandro Prado, onde eu vou fazer a apresentação e vou fazer parte da moderação da apresentação, tá bom? Vou falar um pouco aqui do resumo do currículo do Leandro, para vocês estar conhecendo quem ele é e as atividades que ele realiza, né? Leandro Prado é produtor rural, agricultor orgânico, com formação em administração de empresas em 2011. Desde então, vem estudando por conta própria sobre agricultura orgânica, permacultura, sistemas agroflorestais, biomassa, mata atlântica e fruticultura. Em 2018, ingressou no curso de agronomia na UFRJ. Não concluiu no curso, ingressou no PPGAL da UFRJ, do Programa de Pós-Graduação em Agricultura Orgânica, onde pesquisa pitaia em tutor vivo com gliricídia, né? Desde junho de 2020. Produz conteúdo para o canal do YouTube e Instagram sobre pitaia e tutor vivo, no Pitaia RJ. Conheceu a pitaia na Tailândia em 2018 e desde então vem estudando e pesquisando sobre a cultura, né? Bom dia, pessoal. Estou aqui abrindo a apresentação. Está aparecendo aí para vocês? Tá, né? Isso, tá ok. Então, bom dia. Obrigado, Dionísio, pela apresentação, por aceitar ser o moderador. Gostaria de agradecer para a Pitaia por me convidar. Eu me senti muito honrado. Lembrando que a Pitaia está aberta para novos associados. E se vocês quiserem conhecer melhor sobre o trabalho deles e outras informações de Pitaia, baixem o aplicativo Universo Abra Pitaia, disponível aí para os celulares. A minha apresentação será dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou falar um pouco de uma introdução e do histórico de tutores vivos, o que as publicações científicas estão citando tutores vivos em pitaias. Depois eu vou mostrar, numa segunda ocasião, alguns estudos de caso de produtores do México e produtores do Brasil que estão utilizando esse sistema de tutores vivos. E na terceira ocasião, eu vou falar um pouco das vantagens e das desvantagens desse sistema de tutoramento, bem como uma conclusão dessa minha pesquisa. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, que a gente tem lá o programa de pós-graduação em agricultura orgânica, eu entrei em 2020 e desde então eu venho pesquisando a pitaia em tutores vivos. A pitaia ela precisa de tutoramento, né? Geralmente no Brasil são utilizados mourões de cimento, ou mourões de madeira, ou sistemas de espaldeiras, mas já esse sistema de tutores vivos com árvores tem crescido bastante aqui no Brasil, é muito utilizado já em outros países. A pitaieira é uma cactácea trepadeira natural da América Central, ocorrendo em áreas de subbosque e com solo rico em matéria orgânica. Nesse ambiente nativo, ela se desenvolve usando árvores e rochas como tutor, buscando áreas com maior incidência solar para florir e frutificar nos meses mais quentes do ano e com maior fotoperíodo. Aqui na foto, a pitaia, como ela fica na natureza, mas não é esse sistema que a gente realmente vai fazer numa produção comercial, porque precisa de podas, precisa diminuir a sombra e algumas coisas que a gente vai falar durante a apresentação. Aqui é uma árvore que eu vi na cidade de Silva Jardim, onde a gente tem a fazenda lá, a propriedade. Ela tinha 3 pitaias aqui ao lado, uma veio para cá, a outra veio aqui para cima, a outra aqui mais para cima. Então, se a gente deixar a pitaia subindo sem nenhum manejo, ela vai tomando a árvore toda, né? Aqui ali na árvore. Aqui a pitaia na pedra também, como ela geralmente age na natureza. Vou falar aqui um pouco de algumas publicações, né? Essas 2 publicações de Alvarado e Dios são artigos científicos do México. A planta da pitaia é um cacto suculento, rústico, perene, trepador silvestre, resistente à seca, podendo crescer nas copas de árvores e sobre rochas e paredes além do solo. O uso de tutores vivos é comum no México desde a década de 90.
Na região Maia de Quintana Roo, as pitaias são plantadas em sistemas com tutores vivos, denominados sistemas agroflorestais, sendo usadas árvores nativas da região, como a Bursera cimaruba, a chaca, e a Pseudobombax ellipticum, a amapola, e algumas frutíferas para que seja aproveitado os subprodutos dos tutores, como os frutos, a lenha, sementes e produtos medicinais. Além disso, esses produtores plantam em seus sistemas espécies para que seja usado as fibras para amarrar as pitaias nos tutores vivos, como a Paragonia piramidata e bispos elatos. Essa é uma foto do lado do trabalho deles, esse sistema da região de Los Tunas, Quintana Roo, no México. É um morro, né? Então a gente consegue ver aqui as pitaias, com os tutores vivos de chaca, frutas bem grandes, plantas gostando desse sistema. Nesse trabalho de pesquisa no México, foram identificadas 40 espécies para tutores vivos, onde 37% foram leguminosas e o restante 73% entre outras famílias, e que as preferidas pelos camponeses foram as mais resistentes a podas severas, como a Bursera cimaruba, que é a chaca, e essas outras espécies aí. A necessidade de tutoramento e sombra parcial da cultura, esse já é um artigo de cultivo de pitaia do Brasil, tá? A necessidade de tutoramento e sombra parcial da cultura faz dos tutores vivos um grande potencial de forma de condução. O manejo da copa dos tutores propicia uma abertura dos galhos e aumento da incidência solar, sendo possível ainda utilizar esses restos vegetais no pé da pitaia, proporcionando adubação, cobertura de solo, decomposição e incorporação de matéria orgânica, e favorecimento aos micro-organismos edáficos, aumentando a sustentabilidade pela ciclagem de nutrientes. Essas figuras que eu citei aqui, figura 2, 3 e 4, são fotos minhas que eu coloquei somente para poder ilustrar a incidência solar, a utilização desses restos vegetais, das podas, no pé da pitaia, e a incorporação da matéria orgânica. Então, aqui, essas fotos foram retiradas lá da universidade, lá da área experimental. Aqui na foto 2 e a foto 3, aqui a foto 2, a primeira linha aqui, ela está, a primeira foto, número A, letra A, ela está com aqui são estacas de glirícides, tá? Depois eu vou explicar um pouco mais para frente, eu vou falar sobre esse estudo de caso. Então, a gente percebe que essa incidência solar aumenta bastante, depois que a gente consegue podar as copas dos tutores. Aqui na outra foto, esse material vegetal, aqui no pé da planta, acaba que ela vai manter a umidade, vai ter outras melhorias, que eu vou falar também um pouco mais para frente. Aqui já, esse material já é um pouco decomposto, né? A gente percebe que só sobraram aqui os galhos, as folhas já estão bem decompostas, e a glicídia, como ela tem uma relação CN baixa, né? Ela tem mais nitrogênio do que carbono, acaba que esse material ele se decompõe bem rápido. Então, aqui na região do Seropédica, do Rio de Janeiro, em torno de 20 a 25 dias já está desse jeito. Leguminosas arbóreas para tutor vivo. O uso de leguminosas arbóreas oferece uma série de atributos ecológicos que podem ser identificados como serviços ambientais, uma vez que permitem um aumento da biodiversidade via regeneração natural, rápida cobertura do solo, permitindo um melhor reabastecimento dos mananciais hídricos, elevada produção de biomassa vegetal e a sua possível incorporação como matéria orgânica do solo, além de suprir as outras plantas via serrapilheira com nitrogênio oriundo de uma fonte não poluidora. E segundo o mesmo autor, além de fixar grandes quantidades de nitrogênio e contribuir com um aporte elevado de biomassa ao solo, essas espécies podem contribuir para a reciclagem de nutrientes de modo efetivo, uma vez que a qualidade do material aportado é geralmente superior àquela de espécies não leguminosas. Então, como o produtor ele escolheu usar o tutor vivo, seria importante ele utilizar de árvores leguminosas, por conta que esse material que será aportado ali, ele será de melhor qualidade, para oferecer uma melhor fertilidade ao solo, e também da fixação biológica de nitrogênio, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Falando um pouco da gliricídia, né? A gliricídia seca é uma leguminosa arbórea de porte médio, nativa no México, América Central e Norte da América do Sul. Com crescimento rápido e enraizamento profundo, favorece a espécie ser tolerada a secas. Com alta capacidade de rebrota, suporta muito bem a realização de cortes periódicos. No Brasil, a gliricídia já é utilizada como tutor vivo com sucesso para a produção de pimenta do reino. Segundo Menezes, o uso dessa leguminosa é uma tecnologia de baixo custo de implantação e apropriada para a agricultura familiar. O uso dessas estacas contorna a dificuldade de obtenção dos estacões, diminuindo os impactos ambientais e aumentando a longevidade dos pimentais. Aqui o pimental, de pimenta do reino, esse é um trabalho da Embrapa, é um artigo, um documento técnico, né?
Eles utilizam as glirícides, estacas de 3,5 metros, eles colocam 50 centímetros de profundidade, as estacas ficam com 3 metros de tamanho, de altura, eles fazem essas podas, e com isso a pimenteira do reino vai subindo, ela é uma trepadeira, e o pessoal, muitos produtores do Pará têm utilizado dessa tecnologia e têm gostado bastante. Aqui, já lá na universidade, uma foto já com a pitaia, em estacas de glirícides. Os plantios comerciais, eu vou dar aqui um exemplo de um cultivo no México, na região de Yucatán. Yucatán é uma região ali próxima de Cancún, Cozumel, onde tem as pirâmides de Chichén Itzá, bem conhecido lá. É uma propriedade de 40 hectares, sendo que tem 17 hectares com pitaias e locereus undados, com tutores vivos de chácara. Espaçamento de 5 por 2,5, né? 5 metros entre as plantas e 2,5, 5 metros entre as linhas, desculpa, e 2,5 entre as plantas. Isso dá mais ou menos 800 plantas por hectare, então 13.600 plantas aproximadamente. Eles têm um sistema de irrigação por microaspersão com água de poço. Aqui é a foto da propriedade deles. A gente percebe que toda essa área, né, toda essa área aqui, ó, até aqui embaixo, são tudo tutores vivos com a chácara e locereus undados. Aí tem aqui o quebra-vento, aqui um outro cultivo, né? Então é uma área bastante grande. Aqui um pouco mais de perto, a estaca já com uma brotação, as plantas de pitaia com tamanho grande. Aqui também uma foto de uma visão ali de perto. A gente percebe aqui que eles fizeram um sistema de podas que eles conseguiram ter aqui um primeiro andar de copa e aqui em cima um segundo andar de copa, né? Por exemplo, provavelmente eles podaram aqui, vieram 2 galhos, depois eles foram conduzindo esses galhos para aumentar essa área de palanque, né? Se podemos dizer assim, aumentar essa área de copa da pitaia. Aqui também é um primeiro andar aqui de palanque, aqui um segundo andar, aqui também é um primeiro andar, um segundo andar. Então, é uma forma interessante de fazer. Quando a gente faz podas nos tutores vivos, tem diversas formas de fazer. Deixa eu voltar deixa eu voltar. Foi travado aqui. Aqui é uma outra foto também do México, também da região de Yucatán, de Edgar de Zul. Aqui ele já fez uma coisa diferente, que ele podou, a gente vê que a planta está bem baixa, né? O tutor está bem baixo, só que ele está bem largo. Então, ele conseguiu conduzir esses ramos que vai nascendo do tutor de uma forma que a copa da pitaia ficasse uma coisa bem larga. E a gente consegue perceber que a produção está vindo muito bem. No Brasil, nós temos produção de pitaias em tutores vivos? Temos. E hoje eu vou mostrar aqui o sítio Pitaia Bahia, do Dionísio, que é o moderador. Ele utiliza lá tutores de moringa oleífera através de sementes. Ele tem uma área total de 6.000 metros quadrados, sendo que a área inicial dele, com 600 tutores, espaçamento de 3 por 1,25, com 4 plantas por tutor, e uma área nova, com 400 tutores, espaçamento de 3 por 1,5, com 2 plantas por tutor. Algumas linhas, as moringas estão intercaladas com mourões de madeira, e ele tem uma irrigação na área nova por microaspersão. Aqui uma das fotos dele. Ele já faz uma poda um pouco diferente, ele poda um pouco mais acima do que normalmente a gente faz aqui na universidade, a gente poda um pouco mais abaixo, ele que poda um pouco mais acima, e com isso ele vai controlando essa sombra da área. Aqui uma foto um pouco mais de perto, a gente vê que as plantas estão bonitas, estão bem cuidadas, elas estão gostando. Aqui uma foto na estação chuvosa, né? Aqui na estação seca, a gente percebe que na Bahia, no Nordeste, em alguns lugares do Norte, às vezes uma irrigação também é muito bom nas entrelinhas. Aqui a gente vê o tutor de madeira, o tutor vivo, o tutor de madeira, o tutor vivo. Então, em algumas linhas ele colocou ele foi testando, né? O tutor morto também, colocando para aproveitar o espaço, aproveitar a irrigação. Aqui nessas 2 fotos, né, a gente vê que o tutor também serviu para ele colocar aqui um fio com luz artificial. Em algumas linhas ele fez um teste para ver se valeria a pena para ele ter esse sistema de aumento do fotoperíodo. Aqui uma planta bem bonita, provavelmente uma Golden, olhando assim, talvez a Golden Isis que ele tem lá. E aqui a Tony Maier também, lá do Dionísio. O Dionísio tem um canal, que é o Sítio Pitaia Bahia, no YouTube. Ele fala bastante informação lá, então quem quiser
saber um pouco mais dessa produção, é só acessar lá o canal dele. Eu vou falar um pouco do estudo de caso lá da área experimental da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, participando lá do programa de pós-graduação em agricultura orgânica, que é uma parceria entre a Embrapa Agrobiologia, a Pesagro Rio, que é a empresa estadual de pesquisa agropecuária aqui do Rio de Janeiro, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Federal Rural do Rio de Janeiro, que é diferente da Federal Rural do Rio de Janeiro, da Federal UFRJ, é diferente, é uma outra universidade. Aqui a nossa área, essa que está em preto aqui, onde tem a área experimental. Aqui a gente tem um módulo agroflorestal, ali da universidade, fica localizado no Instituto de Agronomia, lá na universidade, cidade de Seropédica, Baixada Fluminense. É uma área total de 36 por 36 metros, né, 1.296 metros quadrados. O espaçamento utilizado lá foi 4x2, né, 4 metros entre as linhas, 2 metros entre as plantas. O plantio foi realizado em 27 de agosto de 2019, com 149 estacas de glicídia, 9 linhas com 17 a 16 plantas cada linha, e uma muda de pitaia por tutor. Os tutores foram plantados com 50 centímetros de profundidade, e as pitaias com 5 centímetros de profundidade e 10 centímetros de distância do tutor. A poda do tutor foi feita com 1,60 m após o enraizamento. Esse 10 centímetros de distância do tutor é muito importante, já que o tutor vivo ele vai aumentar o fuste, né? Ele vai engrossar o caule. Então, se a gente colocar a pitaia muito perto, nesse engrossamento de caule, ele pode estar empurrando a pitaia e, às vezes, de repente, poder danificar alguma coisa ou danificar uma raiz. Então, essa distância do tutor é primordial quando você trabalha com tutor vivo. Aqui foi a primeira foto que eu tirei na área, né, em 2 de junho de 2020. O PPGAL, né, esse mestrado é um mestrado profissional de agricultura orgânica, eu comecei ele em março de 2020, foi logo no início da pandemia, então essa área acabou ficando um pouco parada, um pouco sem manejo, de março até maio, mais ou menos. Então, aqui já é uma foto um pouco mais recente, de como as plantas estão lá. Eu vou passar um pouquinho rápido para a gente poder ter mais informações mais lá na frente. Aqui já com a copa um pouco mais densa. Aqui o detalhe da Glocereus costarricensis, na glicídia. Aqui também é uma foto um pouco mais de perto. Aqui uma foto um pouco mais recente, ali em agosto, início de agosto, quando começou as brotações. Aqui o plantio com 2 anos, né? Foi completado 2 anos agora, dia 27 de agosto desse ano. Então, as plantas, principalmente as costarricenses, estão bem bonitas, porque ali a gente faz um experimento de adubação. Então, as costarricenses, elas receberam um pouco mais de adubação do que as outras variedades que nós temos e espécies que nós temos lá na área. Percebe aqui a distância de 10 centímetros aqui do tutor. Isso é muito importante, porque essa glicídia ela vai engrossar o caule e ela não vai afetar aqui a parte de raízes e a parte do colo aqui da planta. Aqui também, ó, a distância do tutor, isso é bem importante. Aqui um pouco mais de perto, fui no final da safra, final da última safra. Aqui a gente vendo também, um pouco mais de perto as flores. Aqui também foi no final da safra, uma linha também da costarricensis, algumas frutas maduras, algumas frutas aqui amadurecendo. Ela enraiza muito bem nos tutores vivos, como a gente pode ver nessa foto. Aqui também uma foto bem recente de uma poda a última poda que a gente fez no final de julho. A gente coloca esse material todo no pé da planta. Aqui também a variedade Golden de Israel, que a gente tem lá. A Golden, como ela recebeu um pouco menos de adubação do que as costarricenses, elas estão um pouco menos desenvolvidas. Mas a gente entrando com a adubação melhor, elas vão se desenvolver também muito bem. E elas gostaram bastante dessa sombra controlada. Aqui já é uma foto no sistema agroflorestal da universidade, que está do lado da área experimental, das pitaias. Aqui é uma glicídia também, então a gente consegue ver que a glicídia ela vai ficar com o tronco um pouco mais grosso. Essas plantas são mais antigas do que aquela planta da área experimental. É uma forma de fazer também, da gente fazer uma poda aqui, deixar um galho mais grosso, depois fazer uma segunda poda aqui em cima, e ela vai soltar esses galhos, né, que a gente vai poder acomodar a copa da pitaia por esses galhos, para ela ficar, para a gente usar como um suporte. Aqui uma outra planta na mesma área também, só para a gente ver como é que pode ficar. Né? Tem diversas formas de fazer, vai de acordo com cada produtor, mas é bom você conhecer a espécie que você está trabalhando, para você poder manejar de uma forma que fique bom para a pitaia. Aqui é uma figura que eu peguei nesse site, Shutterstock. É uma glicídia, né? É uma forma também de fazer, de repente deixar um galho lateral aqui, outro galho lateral aqui, e o galho principal
e aqui em cima fazer a poda dos 3 galhos. E com isso, você poda um e ele bifurca, e você vai escolhendo quantos galhos você vai deixar na copa acima. Com isso aqui, desse jeito, você pode, de repente, aumentar a área de palanque, a área de suporte da pitaia. O manejo de podas e desbrota. Isso é um manejo que a gente tem que estar fazendo constantemente nos tutores vivos. Então, aqui nessa primeira foto, eu fiquei um tempo sem fazer, então, com o calor aqui da cidade e com as chuvas e com a adubação, acabou que soltaram muitos brotos. Aqui já, essa mesma planta já com essa desbrota, né? Se a gente fizer essa desbrota bem no início, a gente consegue tirar com a mão normalmente, com a mão bem simples. Nesse caso aqui, a gente já tem que tirar com uma tesoura de poda, bem afiada, para machucar menos a gridicide ou o tutor que você estiver utilizando. Aqui uma diferença também da incidência solar, né? Aqui uma recém-podada, aqui sem poda, a gente percebe que está bem escuro, fica uma copa bem densa, então não é bom a gente demorar para poder podar, a gente tem que estar sempre... É bom ter um calendário de podas de acordo com cada região, o tutor vivo vai ser de uma maneira, de acordo com adubação, com irrigação. Esse sistema lá na nossa área, a gente não tem irrigação, a gente depende 100% da chuva. Aqui, a última poda que a gente fez, a poda drástica, acabou que eu acabei demorando um pouco para fazer, então os galhos ficaram bem grossos, e essas estacas a gente aproveitou para poder plantar na universidade. Aqui já com o material da biomassa vegetal organizado no pé das pitaias. A gente, se quiser, você pode picar com o facão. Se quiser, essas madeiras pode ser triturada num triturador e pode também entrar como uma biomassa ali vegetal que vai manter a umidade do solo e tem outras vantagens também que eu vou falar um pouco mais para frente. Lá a gente faz esse tipo de poda em taça, né, que a gente chama em taça ou copinho. A gente poda mais ou menos com um palmo. A gente deixa com um palmo e daqui depois os brotos vão nascendo e a gente vai escolhendo qual broto que vai ficar para formar ali o palanque. Aqui é uma foto de 45 dias após a poda drástica sem manejo, essa foto aqui de cima. Então, não é bom esperar tanto tempo, né? Não é positivo. Aqui, essa mesma planta já podada. Então, percebe-se o que eu fiz. Eu tirei todos esses galhos inferiores. Aqui em cima, eu escolhi 4 galhos para subir, 4 brotos para serem os galhos principais desse tutor. E eu retirei o terço inferior de folhas. Isso aqui você aumenta a aeração do ar ali e você aumenta a incidência solar também. Aqui também retirando esse terço inferior, né? A gente faz essa retirada com a mão mesmo, vai lá e tira com a mão assim, e esse material vai para o pé da planta. Um outro tipo de poda é você retirar metade dos galhos. Por exemplo, essa planta aqui da frente ela estava com 5 galhos para cima, e eu retirei 2. Então, aumentou um pouco a incidência solar. A gente percebe que essa sombra aqui da esquerda é uma sombra da linha da esquerda que não foi podada, e essa sombra da direita é uma sombra dessa linha, que foi podada desse jeito, que a gente fez uma poda das metade dos galhos. Então, já é uma sombra menos densa. Então, se quiser, tiver numa área que esteja muito quente e que esteja muito sol e você não quiser podar tudo, você pode podar parte do tutor, e depois quando você precisar de mais luz, você vai lá e poda o restante. Ou se também quiser criar essas estacas, cultivar essas estacas, deixar elas engrossarem para poder aumentar a produção, também pode ser feito desse jeito. Quais são as desvantagens? Vamos falar primeiro das desvantagens do tutor vivo, né? Quais são as desvantagens do tutor vivo? Ele está vivo. Então, o fato dele estar vivo, a gente vai precisar ter algum manejo, e pode acontecer alguns acidentes, pode acontecer alguma coisa de falta de manejo. Então, eu vou mostrar para vocês. Essas plantas estão com essas escórias de bambu, porque como a área ficou um pouco abandonada por conta da pandemia, né? A gente não tinha lá funcionários indo lá, e nem o agrônomo indo lá, por conta daquele iniciozinho, né, do lockdown, né? Então, algumas plantas tombaram com o vento e com o peso das plantas de pitais, porque as estacas e as pitais elas foram plantadas juntas, né, sem enraizamento prévio. Então, às vezes, se uma planta, de repente, não enraizar muito bem, ela pode, de repente, tombar por conta do vento, por conta também do peso da pitaia. Aqui, né, a gente percebe bem, ó, esse bambu segurando aqui, esse outro aqui.
mas nada que não seja remediável. Depois de 1 mês a 2 meses, a gente consegue, com essa escora, a gente consegue que o tutor fique reto. Aqui uma área, um outro erro que pode acontecer, que é o excesso de sombra, né? Aqui nós temos aqui um excesso de sombra, então não é interessante a gente deixar muito sombreado, porque a pitaia é um cacto, ela gosta de bastante sol, então, mesmo que você tenha a sua pitaia numa área de bastante incidência solar e calor, é importante que não fique muito sombreado, como, por exemplo, aqui, um dia nublado, então fica muito escuro, porque a copa da glericídia estava muito densa, e a gente percebe aqui, ó, por essa foto aqui, por essa planta, que ela está muito escura, e ainda mais em dias nublados, que é pior ainda. Aqui, 60 dias após aquela poda drástica, né, também sem manejo, e é um grande erro que não pode acontecer, se for um erro meu. Essa linha é uma linha de baby saborosa, então, como ela estava um pouco fora do meu experimento, eu acabei dando prioridade para cuidar das glicídias que estavam dentro do experimento, para que não houvesse erros experimentais no trabalho. Então, a planta a pitaia ficou praticamente escondida, né? A gente percebe aqui como é que fica a diferença dessas 2 fotos, e aqui eu fiz a mesma coisa, só deixei 4 galhos, tirei todos os brotos inferiores, deixei esses 4 brotos superiores, retirei esse primeiro terço inicial de folhas, esse material, e para o pé da planta. Outra coisa que pode acontecer, como o tutor está vivo, ele vai aumentar o fuste, ele vai engrossar o caule, então eu acabei amarrando com esses cabos, né? E eu amarrei muito rente, então, como a glicídia foi engrossando o caule, ela acabou meio que engolindo, né, esse fio, né? Foi até difícil de tirar, depois eu tive que cortar e puxar com um alicate. Então, tem que tomar cuidado quando você tiver o tutor vivo, não pode amarrar muito firme, tem que deixar uma folga para poder ele crescer e você ir manejando essa linha ou qualquer coisa que você for utilizar para amarrar. Pode ser utilizado também, de repente, algum tecido que seja um pouco elástico, mas que não consiga se dissolver com a chuva e com o sol. O tecido ele é flexível, então você consegue também ter essa flexibilidade no crescimento do tutor. Às vezes, a gente vai precisar também substituir o tutor por algum motivo. Esse tutor, por exemplo, ele ficou muito baixo, né? Ficou muito baixo. Aqui, onde está a setinha, ele parou de crescer e veio um broto lateral e cresceu esse broto lateral. Então, com isso, a gente percebeu que esse tutor não ficaria interessante para pitar, então a gente plantou um outro tutor ao lado, que já está enraizado, já está brotando, inclusive já floriu. Essa foto é do início desse mês, de setembro. Então, isso pode acontecer, mas nada que não seja muito difícil de você, com um bom planejamento, um bom manejo, você consegue minimizar esse tipo de problema. Um outro problema que pode acontecer é a atração de pragas, né? A glericídia, depois da poda drástica, que ela solta muitos brotos, dependendo da época do ano e dependendo da localidade, ela atrai muitos pulgões. E esses pulgões podem ir para a pitaia. Essa é uma flor de baby saborosa que está florindo esse mês. Eu tirei essa foto esse mês, no início desse mês. Então, ela está cheia de pulgão, porque a glericídia atraiu os pulgões, né? Todas as glericídias praticamente dessa linha estavam com pulgão. E acaba que esse pulgão pode ir para a cultura comercial que você está fazendo com o tutor vivo. Então, tem que tomar cuidado, tem que remediar, tem que prevenir, né? E tem que estar sempre olhando para poder isso não acontecer e não ser uma coisa negativa. E quais são as vantagens do tutor vivo? Ele está vivo. Então, ele estar vivo pode ser uma desvantagem, dependendo das coisas que acontecem, como também pode ser uma vantagem, principalmente pelos serviços ecossistêmicos, que são os serviços ambientais que essas árvores vão oferecer para esse sistema. Ela favorece um microclima, né, de temperatura e umidade, então diminui a temperatura, aumenta a umidade, dá um conforto térmico para a planta, dá um conforto térmico para os trabalhadores que estão trabalhando a pleno sol, então eles ficam ali numa certa sombra. Oferece uma sombra controlada, então você pode controlar essa sombra de acordo com o manejo, de acordo com as podas que você vai fazer. Melhora as características físicas, químicas e biológicas do solo, por ter uma árvore e por ser uma leguminosa, então vai melhorar muito isso aí. Aumento do teor de matéria orgânica e dos micro-organismos, por essas podas estarem indo para o pé da planta. Essa
essa biomassa vegetal ela vai se decompor, então vai depois transformar em matéria orgânica, e depois, com isso, vai transformar em adubo, né? Um adubo natural, uma adubação verde, no caso, né? Então, também, adubação verde é um outro serviço ecossistêmico. Ciclagem de nutrientes, a cobertura morta, a cobertura que vai manter uma umidade no solo e vai atrair os micro-organismos, fungos e bactérias para decompor aquilo, vai atrair minhocas, gongolos, tatuzinho, todos esses seres decompositores. Ciclagem de nutrientes, porque o tutor vivo ele vai buscar nutrientes em camadas profundas do solo, onde a pitaia não busca. Então, depois que essa planta absorver esses nutrientes, e com a fisiologia dela, ele vai transformar esses nutrientes, que vão estar nas folhas, e quando essas folhas forem para o solo, né, folhas e galhos, forem para o solo, esse nutriente vai voltar e vai ser aproveitado pelas pitaias, que têm as raízes mais superficiais. Melhora a microbiota do solo, de uma maneira geral, a rizosfera da árvore, a rizosfera da pitaia, tudo vai ser melhorado através dessa matéria orgânica que a gente coloca lá. Diminui o impacto da chuva, então o tutor vivo tendo uma copa, vai diminuir esse impacto de chuva, vai diminuir essa erosão, então não vai deixar tanto a raiz da pitaia à mostra, né? Porque se chover muito forte e a raiz da pitaia estiver muito superficial, pode ser que ela fique à mostra, isso não é positivo. As raízes ajudam a infiltrar a água da chuva para os mananciais hídricos, para baixo, né? Então, é um serviço bom também. Fixação biológica de nitrogênio, que consiste em as leguminosas que conseguem fazer fixação biológica de nitrogênio, tanto árvores quanto outras plantas, como a soja, o feijão, eles fazem fixação biológica de nitrogênio, que consiste em retirar o nitrogênio da atmosfera, né? Nós temos nitrogênio da atmosfera, que geralmente as plantas não consomem esse nitrogênio, mas as leguminosas, em simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Bactérias do gênero Rhizóbio, elas conseguem atrair esse nitrogênio, né? Conseguem captar esse nitrogênio e conseguem colocar esse nitrogênio no solo, onde estão as plantas, e com isso as plantas vão absorver esse nitrogênio. Então, é muito interessante, porque você acaba até diminuindo a adubação com adubação nitrogenada, tanto orgânica com estercos, quanto inorgânica com ureia, alguma coisa assim. Então, vai melhorar isso. Atração de fauna, então pode atrair pássaros, pode atrair polinizadores, pode atrair abelhas. Então, é interessante também para a gente aumentar, então, o aumento da biodiversidade aqui embaixo. E uma possível proteção de geadas, né? Eu coloquei possível porque essa última geada que teve, muitos produtores que estão testando os tutores vivos na região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, eles relataram que as pitaias que estavam embaixo dos tutores vivos, elas foram menos queimadas do que as pitaias que estavam em tutores convencionais. Então, provavelmente, essa copa das árvores pode ser que proteja de geadas também. Outras vantagens é uma agricultura de baixo carbono, né? Você está plantando árvore, ao invés de comprar um tutor de cimento, por exemplo, que para ser feito ele gasta muita energia, gasta combustível para ser entregue. Então, são diversas coisas que você faz uma agricultura de baixo carbono. Se você tem uma agricultura orgânica na sua propriedade, às vezes você consegue algum selo de agricultura de baixo carbono e isso pode até valorizar o seu produto. Sequestro de gás carbônico, as árvores fazem sequestro de gás carbônico, que também facilita pela agricultura de baixo carbono. O tripé ali da agricultura orgânica, da agroecologia, né, um tripé ambiental, econômico e social, você acaba estando dentro desse tripé. Tem um menor custo de implantação, porque a gente sabe que o maior gargalo aí do cultivo de pitaias é o custo inicial. Se a gente for fazer com um tutor de cimento, eu fiz uma cotação aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, para 100 tutores, foi me cobrado R$ 42,00 por tutor. Isso só o cimento, né? Só o tutor de cimento, sem aquele ferro que a gente coloca, né? O vergalhão, sem o vergalhão que a gente coloca em cima e sem o pneu também. Mas o pneu a gente consegue de graça, mas mesmo assim diminui o custo de implantação, já que uma estaca, por exemplo, de glicídia, ela custa entre R$ 2 e R$ 5,00, né? O que vai encarecer o frete. E se você tiver a glicídia na tua propriedade, você consegue estar sempre retirando estacas e estar sempre melhorando e aumentando a sua produção. Pode utilizar de espécies forrageiras ou alimentares e medicinais, como, por exemplo, a glicídia é uma ótima forrageira, ela tem 24% de proteína, então
ela usa de forragem animal, né, alimentação de ruminantes, tá? Não pode ser utilizada para equinos, para cavalos. Eu já li na literatura que pode ser tóxico para cavalo, pode não digerir muito bem, mas para bovinos e caprinos, ovelhas, né, pode ser bastante utilizado e pode ser muito bem. A moringa, por exemplo, ela pode ser usada na alimentação e medicinalmente também. Muitas pessoas usam na alimentação, como ela tem bastante cálcio, então pode ter bastante ferro, então pode ser utilizado no suco verde, pode ser utilizado para temperar frango. Muita gente utiliza isso no norte para temperar frangos, e ela também é medicinal. Então você consegue, dependendo dependendo da espécie que você está utilizando, você consegue ter outras vantagens. Ajuda a diminuir o desmatamento para mourões, né? Isso, muitos produtores do Pará, que são produtores de pimenta do reino, eles relatam isso, que naquela região tem muito desmatamento e acaba que aquela madeira de lei que é desmatada, ela acaba virando essas estacas para eles fazerem a pimenta do reino. Então, se a gente está plantando árvores e não está comprando esses tutores, né, principalmente de vendedores que não têm alguma certificação, né? Então, ajuda a diminuir o desmatamento. Pode ser uma fonte de renda extra, né? Se você vender as estacas e vender as sementes, né? Caso você tenha ali a autorização de venda, né? O Renascem, ou você participe de algum grupo de orgânicos que você consiga vender entre os seus pares, né? Entre as pessoas do grupo. Essas estacas você pode usar para aumentar a área de produção. Você pode usar em sistemas ILPF, né? Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Pode utilizar em sistemas agroflorestais. Pode utilizar em cultivos de alamedas, alley cropping. E pode utilizar como cerca viva também na sua propriedade. Diminui o uso de insumos externos, como os tutores externos e adubos nitrogenados. Então, você acaba diminuindo com o tempo, você acaba diminuindo esse uso de insumos externos. Favorece a agricultura familiar e os pequenos produtores, por ser uma forma mais barata de fazer. Conclusão. De acordo com a Lei de Orgânicos, né, a Lei 10.831, considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, empregando sempre que possível métodos culturais, biológicos e mecânicos e a proteção do meio ambiente. Então, principalmente se você faz agricultura orgânica certificada, é uma boa você utilizar, porque você vai estar de acordo com a lei, de acordo com o tripé da agroecologia, ambiental, econômico e social. Com isso, pode-se concluir que o uso de tutores vivos para a produção de hospitais pode ser um bom recurso ecologicamente viável, e pela escolha da glicídia ou outras leguminosas, como uma catalisadora de serviços ecossistêmicos para a área de produção. Então, elas trazem muitos serviços ambientais para a sua área de produção de pitais. É muito importante o produtor escolher espécies que se encaixam em sua realidade de clima e posição geográfica, bem como espécies que aceitem podas constantes, para que a vida útil do tutor seja suficiente para acompanhar a pitaia por toda a fase de sua vida. Também é desejável que sejam espécies com folhas finas e copa não muito densa, para não sombrearem muito. Então, isso aqui é muito importante, né? Em cada região vai ter uma espécie boa para você usar. O Brasil é gigantesco, né? Nós temos 5 biomas diferentes. Então, cada bioma, por exemplo, a glericídia não se dá bem em áreas muito frias, então ela não se dá muito bem no sul do país, mas a moringa ela já se dá melhor no sul do país. Uma outra conclusão também é que a gente precisa de mais pesquisas, a gente precisa de mais pesquisadores fazendo essas pesquisas na universidade, e precisamos de mais produtores também testando os diferentes tutores vivos para a gente poder depois compartilhar isso com o maior número de pessoas possível que queiram fazer esse sistema de tutor vivo. Aqui algumas referências que eu utilizei para essa apresentação. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui a Abra Pitaia novamente, em especial ao professor Wander Rocha, pelo convite, eu me senti muito honrado. Quero agradecer à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, por todo o ensinamento. É uma universidade que foi uma das principais no início das ciências agrárias do Brasil, e lá tem muito conhecimento, e agradecimento especialmente ao programa de pós-graduação em agricultura orgânica. Quero agradecer a doutora Annelise Dias, que é a coordenadora do programa, agradecer ao meu orientador, doutor Luiz Aurélio Pérez Marteleto, que é o professor de fruticultura da universidade. Muito obrigado, professor, e Annelise, por toda a paciência que a gente teve essa turma durante a pandemia. Foi muito difícil para todo mundo, eu sei.
Mas muito obrigado por todo o conhecimento. Quero agradecer também ao doutor Antônio Brandão, que é o agrônomo responsável pelo setor ali das pitais. Muito obrigado por todos os ensinamentos. Quero agradecer também a minha família, os meus pais, por toda a força que me deram nesses 3 anos e meio que eu estou aqui em Seropédica, pesquisando e estudando para poder levar mais conhecimento lá na fazenda e a gente poder melhorar os nossos processos de produção. Quero agradecer também ao meu irmão também, que é o meu parceiro lá de produção. A gente vai plantar muita pitaia, se Deus quiser. E é isso. Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui pela atenção de vocês. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida. Aqui está o meu e-mail. Caso a sua dúvida não seja respondida hoje, pode me mandar lá no e-mail. Eu tenho o Instagram, @pitairj, e o YouTube também, pitairj, que a gente também coloca algumas informações de pitais e também de tutores vivos. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo evento. Olá, professor. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Se o senhor se sentir à vontade de responder agora, viu? No chat. Pode falar. Nós temos um pouquinho mais de tempo. Pode falar. O senhor consegue ter acesso a elas aí? No chat? Sim. No chat do Zoom. Viu? Eu coloquei todas lá. Sim. Aqui, ó, existe alguma leguminosa que poderia ser usada como fonte de néctar para o meliponário e para as pitaias? Sim, sim. A própria Gliricídia, ela é bem melífera na época de floração dela, só que aqui na região sudeste ela vai florir agora, nessa época do final do inverno. Então, você tem que pesquisar na sua região se tem algumas espécies para poder utilizar. Você também pode estar utilizando mais de uma espécie, então você pode estar testando. Então, algumas espécies perdem folhas numa época, outras espécies perdem folhas em outra época, algumas espécies florescem em alguma época, diferente de outras. Então, você vai estar conseguindo ter muita diversidade para as abelhas, né? Então, é interessante. Outra pergunta aqui. Em relação aos tutores vivos, as plantas, no meu ver, à medida que vão crescendo, existe a competição de nutrientes. Tem que aumentar a distribuição em relação aos adubos orgânicos? Não tem competição de nutrientes, porque as raízes do tutor vivo elas vão estar profundas. A gente enterra com 50 centímetros, mais ou menos, igual os tutores mortos, e essas raízes vão crescer para baixo. Enquanto que as raízes da pitaia, ela fica ali em 10, 20 centímetros, no máximo 25, 30 centímetros de profundidade. Então, elas não têm competição por nutrientes, não. Uma outra pergunta aqui. Qual o espaçamento ideal para o plantio em tutores vivos? Vai depender do que você... vai depender do tamanho da árvore. É bom você não usar árvores de porte muito grande, porque ela vai ficar com um caule muito grosso, muito, né? Um fuste muito grosso. A Gliricídia, por exemplo, ela é uma leguminosa de porte médio, então, se você puder escolher porte médio, é melhor. Lá o Dionísio colocou, por exemplo, ele colocou 1,25 m entre plantas. Aqui no experimento já é 2 metros. Lá aquele exemplo que eu dei do México, aquele primeiro exemplo, é 2,5 metros. Então, vai depender do que você quiser. Se você quiser fazer uma coisa mais densa, como se fosse uma espaldeira, pode fazer. Só que vai ter mais trabalho com podas, ela vai sombrear um pouco mais rápido, né, porque vai crescer uma em cima da outra, os galhos vão se entrelaçar e vai sombrear muito mais rápido do que se tivesse um pouco mais separado. Então, vai de acordo com a espécie que você vai estar usando e o tipo de manejo que você vai querer fazer. Outra pergunta, eu tenho boa experiência com amarril com barbante de sisal, que dura cerca de 3 meses e se decompõe com o passar do tempo. Quais outras espécies podem ser indicadas como tutor vivo? Você pode utilizar de leguminosas, né? Seria interessante. E espécies que sejam resistentes a podas constantes, porque tem que estar sempre podando. Então, assim, algumas plantas que podem ser usadas, além da Gliricídia e da moringa, pode ser usado a leucena, tá? Tomando cuidado que a leucena, ela espalha muito rápido se ela criar as sementes, né? Então, antes dela florescer, ou quando ela estiver florescendo, é bom você já fazer a poda para não deixar a semente, porque vai te dar trabalho para poder tirar depois essas mudas que vão nascer, e ela nasce muito rápido, mas é uma boa árvore para você fazer, ela tem as folhas finas,
não vai sombrear muito e ela aguenta bastante podas. O ninho indiano pode ser utilizado também. Eu já ouvi falar de algumas pessoas que fazem agrofloresta que tem um ninho indiano na sua propriedade e ele aceita muitas podas, né? Dizem que o ninho é negativo para as abelhas, mas isso são as flores do ninho. Então, se você não deixar florir, ela não vai ser negativa para as abelhas. Então, você pode usar o ninho. Pode usar também algaroba. Algaroba é uma que pode usar também. De repente, alguma acácia. De repente, algum pau-brasil, pau-ferro, pau-mulato. Mas é bom pesquisar alguma que vai se dar bem na tua região. A pesquisa de tutores vivos aqui no Brasil ainda é muito incipiente. A gente ainda está começando a fazer pesquisas. Eu sei que tem pesquisas também na região norte. De repente, da Embrapa está pesquisando alguma coisa lá. Então, assim, vai depender muito do teu bioma, né? Do bioma que você está inserido, mas é bom ter essas características que foram passadas, né? De aceitar bastante poda, e se for uma leguminosa, melhor ainda, porque ela vai fazer a fixação biológica de nitrogênio. Uma outra pergunta: as estacas vivas não competem com a pitaia em relação à água e nutrientes? Não, como eu já falei antes, as raízes delas estão em camadas profundas do solo, então não vai competir, mas se você quiser, na implantação dessa área, você pode adubar a cova do tutor. É bom adubar, faz uma análise de solo, vê o que aquela área precisa e faz uma adubação. Então, aquela adubação já vai ficar ali para aquele início de enraizamento, início de vida da estaca, para ela poder brotar bem. E depois você vai adubando. Mas pode adubar também o tutor. Se adubar o tutor, melhor ainda. Outra pergunta: as moringas atraem pulgões? Foi essa a sua experiência? Eu não sei se a moringa atrai o pulgão, porque eu nunca plantei moringa. Aqui são glericídias. Nesse caso, ela acabou atraindo, porque quando o broto nasce, ali tem muita divisão celular, então acaba tendo muito cálcio, muito carboidrato, muito açúcar. Então, aquela parte fica viçosa, né? Fica suculenta. Então, acaba atraindo o pulgão e acaba atraindo, de repente, besouro ou formigas. Então, é bom ficar de olho. Mas nada que seja muito... Assim, se você esquecer a área e não tiver um manejo com isso, pode ser que seja um problema. Mas se olhar desde o início, utilizar de alguma coisa para poder não ter tanto, eles não se espalharem tanto, resolve. Teve uma outra pergunta aqui, e perguntaram quantas variedades... Foi uma pergunta em inglês. A gente tinha de pitaias ali na área, a gente tem 5 variedades lá. Foram essas perguntas. Se alguém tiver mais alguma outra pergunta, lembrar depois, pode me mandar por e-mail, pode me mandar lá no Instagram, que eu terei um grande prazer em responder a vocês. Beleza, professor. Está ouvindo? Sim. Teve o participante aqui, Rafael Moraes, perguntando qual o diâmetro ideal, né, do plantio das estacas de glericídia. A glericídia, ela, quanto mais grossa plantar, mais rápido ela vai ficar disponível para ser um tutor bom, né? Eu já vi na literatura que as pessoas que fazem o tutor para tutor vivo, né, fazem essa estaca para tutor vivo, é um mínimo de 5 centímetros, que é mais ou menos um pouco mais grosso do que um cabo de vassoura. Mas é muito importante vocês deixarem o tutor enraizar antes de colocar a pitaia, porque pode ser que ele não enraize, pode ser que ele apodreça se tiver muita água. Então, é bom fazer essa substituição de um possível tutor que não enraizou antes de entrar com a pitaia, porque depois vai ser mais trabalho você ter que tirar a pitaia desse tutor, plantar um do lado e passar para o tutor novo. Então, mas se tiver 8 centímetros, 10 centímetros, vai ser interessante. O quanto antes plantar, melhor, né? Então, as estacas, por exemplo, de glericídia, até uns 20, 25, 30 dias você consegue plantar, se ela estiver guardada na sombra, estiver guardada em pé, tem essas coisas. Então, quanto mais cedo você plantar, depois de retirada, mais sucesso vai ter para o enraizamento. Outra pergunta aqui, para tirar dúvida dos participantes. E a necessidade de adubação, né, do cultivo da pitaia em tutor vivo?
que você dá a dica aí, pessoal? Então, mesma coisa. Você vai ter que ver. A pitaia, ela tem a adubação que ela precisa, né? A adubação um pouco mais nitrogenada, quando ela está soltando os brotos, para ela soltar os brotos. E alguma adubação com mais potássio, mais fósforo, mais boro, magnésio, na parte de frutificação e floração. Eu já falei antes, né? Pode ser feita na cova do próprio tutor, para ter aquela alimentação inicial para o tutor. Mas, com o tempo, esse sistema ele vai se retroalimentando, né? Com a ciclagem de nutrientes, a própria pitaia vai ser alimentada por esses nutrientes das podas e também o tutor em si também. Com esses nutrientes, com a chuva vai lavando, os nutrientes vão indo mais para baixo e acaba que o tutor, com raízes mais profundas, vai também consumindo esses nutrientes. Professor, nós temos algumas perguntas de participantes estrangeiros que eu estou colocando a tradução aí para o senhor também no chat, viu? Se o senhor puder ler, está dentro da programação aí do senhor moderador. Lembrando que à tarde haverá as palestras sobre adubação, sobre fertilização e sobre a utilização de micronutrientes na pitaia. Então, houve aí uma pergunta sobre adubação, então nós teremos mais 2 palestras relacionadas a esse tema, tá certo, pessoal? Uma pergunta traduzida foi: quantas variedades existem de fruta do dragão? Centenas de variedades, né? Porque se você tem 2 espécies, você cruza, você cria um híbrido, se você cruza esse híbrido com outro híbrido, vai ter um outro híbrido. Então, assim, a gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei, mas geralmente são algumas espécies, né? Ali entre 5 a 10 espécies, 12 espécies, pelo que eu tenho estudado na literatura, espécies mesmo, através da cruzamento entre espécies, vão criando híbridos que vão criando várias variedades, né? Então, assim, a gente pode falar que tem centenas de variedades, né? Que você vai cruzando e vai tendo variedade. Uma outra pergunta traduzida: qual variedade tem mais doçura e também o nível de vivacidade alto? Também eu não vou saber te responder exatamente. Sobre a doçura, o Brix, né, grau Brix, geralmente os grau Brix das polpa vermelha, polpa roxa são maiores do que as de polpa branca, mas também vai depender do híbrido, vai depender de como você, vai depender da adubação, também da nutrição, da irrigação, da insolação, né, da luminosidade que a pitaia vai receber de luz, de sol, para poder... Uma outra dica que pode fazer, que eu já conversei com algumas pessoas, que as pessoas fazem um estresse hídrico um pouco antes de colher, pode cortar a irrigação, então acaba que a própria fisiologia da planta vai manter essa planta mais doce, que é uma questão dela se proteger, se eu não me engano, então ela fica um pouco mais, de acordo com a fisiologia dela, ela vai ficar com um pouco mais de Brix, se cortar a água dela 2 semanas ou 3 semanas antes da colheita da fruta. Desculpa só interromper também, complementando a resposta aí, lembrando que as pitaias amarelas, né, amarela da América Latina, amarela colombiana, amarela falora do Equador, elas têm uma maior concentração de sólidos solúveis, né, de Brix, né, de doçura, que chega em torno aí de 22, 23 o Brix. Ao contrário que é difícil, né, a gente definir assim pelas cores, mas as de polpa branca tem um Brix menor, né, ali em torno de 13, as vermelhas de polpa branca. As vermelhas variam aí entre 17 e as pitaias de casca amarela e polpa branca, com exceção da pitaia de Israel, né, elas contêm um Brix com uma doçura mais elevada, tá certo? Muito bem colocado. Bom, Provavelmente a pitaia do Cerrado também seja uma boa de Brix também, né, a pitaia do Cerrado. Sim, sim. As variedades brasileiras do Cerrado. Isso. Bom, então eu agradeço a participação do nosso palestrante sobre a pitaia em tutor vivo, né? Um tema aí muito importante. Então, agradecer aí o Leandro e o Dionísio por essa grande apresentação. E agora teremos um pequeno intervalo, pessoal, e às 11h30 teremos a palestra com o Ricardo da Ipagre, falando sobre o sistema de produção sustentável da pitaia em Santa Catarina. Então, se vocês tiverem mais dúvidas aí, podem estar caminhando aí no chat ou perguntar diretamente para o Leandro nas redes sociais dele, né, lá no Instagram, PitaiaRJ.
né? Também tem o canal dele, muito bom. Fala bastante lá sobre as pitaias no Tutor Vivo, também outros assuntos, né? No canal Pitaia RJ no YouTube. Então, agradeço aí pela brilhante apresentação. E Obrigado. agora teremos um pequeno intervalo e vamos dar continuidade ao evento.